Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 41. Glória a Jesus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, porque compraste sobre a cruz, pede-me todo. Ajuda-me em te seguir, descanse e paz em ti. Você é a vida, teu querer, multiplicado meu Vicente, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, onde compraste sobre a cruz, eles em tudo, meu Deus. Aleluia.
Maravilha estar na presença do Senhor. Vou passar aqui para o pastor Daniel. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus fiel. Roberto, santo é o teu nome. Glória a Deus. Poderoso e santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. Amados, coisa boa é estar na presença de Deus, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Nós vamos continuando dando glória a Jesus, porque Deus tem feito maravilha. Eu já quero estar fazendo a leitura oficial da noite. Quero agradecer de antemão o evangelista Francisco, que tem nos auxiliado, aqui também à minha esquerda, o presidente Robson à minha direita. Glória a Deus. À minha direita aqui também está o pastor Armando. Pastor Armando, faz assim, pastor Armando. Glória a Deus. Lá atrás está a esposa do pastor Armando. Glória a Deus, Nilma. Glória a Deus, povo de Deus. O povo, filho de Deus, é filho da casa de Deus. E o filho em casa do papai, ele fica à vontade, sim ou não? A liberdade é do filho. Hoje nós fomos numa casa e um irmão disse assim para o herdeiro, falou para o pai e para a mãe: olha, vocês não são dono da casa, quem são dono é o filho. Eu parei um pouquinho para meditar. Foi na casa do Mariseu. O Roberto falou que o Miguel era o dono da casa. E depois eu parei um pouquinho para meditar, porque o pai, na verdade, estou falando do pai humano. O pai humano, ele prepara a casa, constrói, e daqui a pouco quem manda acaba sendo os filhos. É os filhos que são herdeiros das grandezas do pai. Entendeu? É os filhos que são herdeiros da grandeza do pai. Eu vejo isso. A minha filha Kelly casou. Minha filha Kelly casou mês retrasado. E eu me lembro que eu falava assim: olha, que filho, depois de casar, que arrume a casa e se vire. Daqui a pouco eu olhei bem. Ela: pai, eu preciso casar. Eu falei: glória a Deus. Eu estou orando para Deus preparar uma casa. E eu, glória a Deus, já está fazendo uma coisa boa. E daqui a pouco, na hora que eu vou ver, sem consentimento, né, assim, aquela vontade de primeiro grau, daqui a pouco eu falei: mas minha filha vai casar, a casa vai ficar lá, por que eu não vou abençoar minha filha? Né? Assim também é Deus, irmão. Quando nós nos colocamos na presença dele, aleluia, e fazemos a sua vontade, ele também nos dá a liberdade para usufruir das suas grandezas. E eu quero convidar você para meditar comigo no livro tema da ceia. Glória a Deus. Vou pedir para o presbítero Robson fazer essa leitura. Amém? Saudar a igreja, paz do Senhor Jesus. Amém. Lendo um versículo, a amada igreja lê após, amém? Nós vamos aprender junto a palavra de Deus. Glória a Deus. No versículo 23, amém? Glórias a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vós ensineis, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado braço, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
este cálice é do Novo Testamento, do meu sangue. Fazeis isso todas as vezes em que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado pelo o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come, bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós juntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto a demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Glórias a Deus. Vamos orar a Deus, amém? Feche os teus olhos. Liga o seu coração, o seu pensamento com o Senhor Jesus nesse momento, amém? Senhor Pai, eu agradeço, Senhor Jesus, por esse momento, Pai, por essa palavra, por esse privilégio de estar, Senhor, que é participar do teu corpo, do teu sangue. A tua palavra diz: aquele que não comer, aquele que não beber, cara, aquele que não participar do teu corpo não tem parte com o Senhor. Eu quero ter parte com o Senhor, eu quero ter parte com o reino do céu. Pai, eu te glorifico, te exalto por essa palavra, poderosa, Pai. O louvado, o glorificado seja o teu nome hoje e sempre. Amém. Nossa mão de palmas, Jesus, amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos fazer o culto da ceia. Hoje quem vai ministrar a ceia do Senhor vai ser o pastor Armando, meu pedido. Eu vou estar só auxiliando. Amém, pastor Armando? Pode ser? O evangelista tem algum problema nisso? Não? Fica à vontade assim? Então, glória a Deus. Eu glorifico a Deus por vida de cada irmão. Irmão, deixa eu dizer que não é fácil a batalha, não tem sido fácil para nenhum dos irmãos a batalha do dia a dia. Mas como eu disse, em São Paulo, nós já estamos andando no Ministério Missão de Base, já estamos com a visão do ano de 2021. Pastor, mas nós não entramos lá ainda. Mas uma coisa eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Ainda nesse pouco tempo, o Senhor há de abençoar muitos dos irmãos. O Senhor vai abençoar medida recalcada, sacudida e grande. Tem pessoas aqui preocupadas como vai ser os dias festivos. E é bem verdade que Deus é quem cuida do seu povo. Deus é quem cuida da sua igreja. E mesmo assim, com a visão, então, já entrando no ano de 2021, eu quero dizer para os irmãos que o nosso ministério, pela fé, já está tomando bênção da grande grandeza das bênçãos espiritual e material que Deus tem para os filhos que crerem. Amém? Eu quero de antemão contar já para os irmãos uma vez que tem acontecido na nossa congregação em São Paulo. Nossa congregação em São Paulo, nós pagamos aluguel e não tem sido fácil. O aluguel lá é quase 3 vezes o valor daqui. Viu? E não tem sido fácil. E eu tenho orado para o Senhor a mesma oração que eu oro para o pastor Jorge, e já orei para o pastor Jorge por muitos anos, que é para Deus preparar um terreno. Quem já viu falar de terreno aqui para comprar? Então vocês veem que o pastor já pediu para os irmãos olhar terreno,
Para quê, irmão? Porque tem hora que Deus faz pela fé. Se a gente não abrir a boca, muitas das horas as pessoas não sabem que nós precisamos. E eu estava em São Paulo, um dia recebo uma ligação, faz uns 20 dias mais ou menos, né, Roberto? Uns 20 dias. Eu recebo uma ligação, e a ligação era: Pastor Daniel, o senhor está bem? Estou bem. E a obra de Deus, como vai? Vai prosseguindo. E ela me pergunta assim, uma missionária me liga, e fala assim: pastor, eu tenho um terreno, e a minha visão era construir uma igreja. Porém, se eu construir a igreja, eu não consigo construir minha casa. E se eu construir a minha casa, eu não construo a igreja. E a minha vontade era construir uma igreja. O que o senhor fala para mim? Eu olhei e falei: o quê? Não falo nada. Porque aqui não desmerecendo essas outras denominações que trabalham no psicológico das pessoas. Nós não precisamos trabalhar com o psicológico de ninguém, não precisamos fazer a cabeça de ninguém, porque eu creio num Deus abençoador. E eu lembro que aquela serva de Deus olhou para mim e falou assim: o senhor não vai me falar nada? Não. Mas o senhor não fala para mim construir ou não construir? Também não. A senhora, o que a senhora fazer, eu vou apoiar. Falei para ela: desse jeito. E saí, ainda brinquei assim com ela. Olha só, olha a palavra que parece ser uma brincadeira, mas é uma profecia. Eu falei: irmã, tem tanto tempo que a minha vara de pescar já foi jogada no lago onde a senhora está, mas eu não consegui ainda a isca certa. O Espírito Santo não me deu a isca certa para mim fisgar a senhora. E ela falou: o quê? Eu falei: ei, irmã, eu tenho orado pela sua vida vários dias, e a minha esposa sabe que o que eu estou falando é verdadeiro. E quando eu falei isso para ela, ela olhou para mim. Ela é de pequena estatura, olhou para mim assim, fez assim, e deu aquele sorrisinho. Eu falei: ei, irmã, já tentei colocar a senhora dentro do aquário que Jesus me deu para cuidar, mas não consegui. Tá? Não, Roberto, vale isso. Isso depois do dia que ela me levou eu para fazer o orçamento, quanto ficaria para construir o salão? Tá. Ela vai lá e me leva eu para fazer o salão, para mim fazer o orçamento do salão. Só o ferragem ficava quanto, irmão Roberto? 9.000 para fazer a ferragem. Ela chegou e falou: pastor, eu não tenho condição de fazer. O que o senhor fala? Eu não falo nada. Eu já tentei jogar a rede na aquário da senhora lá e não consigo pegar a senhora. Orar mais para Jesus. Fui embora para casa. Na hora que fui embora para casa, ela me liga. Uns 2 dias depois, mais ou menos, ela me liga e fala assim para mim: pastor, se eu der o terreno para a igreja constrói minha casa? O que seus irmãos fariam? Eu falei: irmã, não é assim, não, irmão, eu passo documento para a igreja, o que for preciso. Antes de falar, eu passo documento e tal. E eu falei: irmã, eu preciso conversar com a senhora. Vamos conversar? Sentamos para conversar. Aí eu falei: a senhora tem filhos? Tem. Então eu preciso conversar com os filhos presentes da senhora. Marquei uma reunião e foi lá os filhos. Sentamos na mesa e começamos a conversar. E eu falei: irmã, para fazer uma construção dessa não é barato. Para fazer uma construção dessa, pastor, eu dou o terreno para a igreja. Eu olhei: tá bom, irmão, mas olha assim, a gente é consultor, a gente sabe o valor da obra, a gente sabe quanto que gasta. Eu olhei: Jesus, o Roberto acompanha um pouquinho a minha correria do dia a dia, ele sabe como que é. Eu falei: Jesus, se eu estou virando em 4, 5, 6, eu vou ter que virar em 10 por causa dessa construção. E agora? Então o irmão Roberto falou na hora: ó, pastor, pensa bem, pastor, esse negócio é de Deus mesmo. Daqui a pouco a irmã chega para mim e fala assim: pastor, eu tenho uma importância. Eu não vou falar a importância por causa da live. Se fosse só nós aqui, eu ia falar a importância.
eu tenho uma importância e eu quero ajudar o senhor a construir a igreja. O senhor constrói a minha casa em cima? Eu falei, agora ficou difícil. Ela já está dando uma importância para ajudar o arranque, que é no baldrame, no alicerce. Como não falar que não faz? Eu sou pedreiro. Falei, vou contar com os irmãos. Aí ela falou, então pastor, o terreno já é da igreja, o senhor pode começar a construir a hora que o senhor quiser. Eu liguei para o advogado. Ela falou assim, pastor, o advogado que é mais caro, o advogado que transferiu o documento cobrou R$1.000 para fazer a transferência do documento. Eu olhei, liguei para 2 amigos meus. E os dois falaram a mesma coisa. Pastor Daniel, eu estou à disposição do senhor qualquer hora do dia para nós fazer o contrato da igreja e nós vamos fazer. Eu falei, quanto? Aí eles falaram assim para mim, não pastor, nós não vamos cobrar nada, nós vamos dar cobertura se precisar em favor da igreja. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Nós temos orado muitos dias para Deus preparar o terreno para nós. E se assim Deus permitir, e os irmãos me ajudarem em oração, me ajudarem como puder, eu quero estar construindo a construção, pelo menos respaldado a nossa laje. Que mês que eu falei, irmãos? Mês de março. Se assim Deus nos permitir. Eu sei que dá, irmão. E o nosso terreno vai ficar 6 na frente, mais ou menos, 5,5, 6 na frente, e vai ficar 12 de fundo. Lá no fundo tem 6,5 de largura, né? E eu falei, vamos ver se é de Deus mesmo. Cheguei lá para ela e falei, irmã, eu construo a casa da senhora em cima, só que tem um negócio, a senhora falou para mim construir em 3,5 metros. Ela assim, era uma altura boa, né, pastora? Eu falei, irmão, uma altura boa, mas para a igreja precisa pelo menos de uma galeria. A senhora deixa eu fazer na altura de uma galeria? Para mim fazer uma galeria futuramente, eu fazer a casa da senhora? Pastor, se o senhor que vai fazer embaixo, o senhor pode fazer na altura que o senhor quiser, viu? Para a obra de Deus. Importante é o senhor fazer a minha casa depois lá em cima, amém? O que os irmãos fariam, irmão? Entrava nesse negócio ou não entrava? E ontem, eu estava preocupado com o irmão. Não vou citar de ontem, da onde é. E daqui a pouco, o irmão tinha uns 3 meses que eu não via ele. Ia para os cultos e nunca de ver aquele irmão. Eu falei, será que esse irmão abandonou nós? Liga para ele, às vezes não dá para atender. Aí essa semana, ontem, ele me liga. Pastor Daniel, oh irmão, que surpresa o senhor me ligar. É, pastor, eu estou sumido, mas eu estou presente. É que eu tenho uma importância para ajudar na obra de Deus. Deus me abençoou com uma venda de uma coisa, pertence que eu tinha, e eu quero abençoar a igreja de Deus. O senhor pode me passar os dados, como fazer para receber isso? Irmão, eu tenho orado para Deus preparar as condições financeiras. Aí eu estava muito triste essa semana, porque eu estava fazendo orçamento de ferragem, mesmo com distribuidor. Uma ferragem fica em torno aí, um ferro de 3/8, uma barra de ferro de 3/8. Num distribuidor ficaria no preço de R$58, o mais barato que eu consegui lá. Se for comprar num depósito material de construção comum, iria ficar para mim no valor de R$75. E eu falei, Jesus, não dá para mim, não está dando nem para um nem para outro. Eu acho que eu não vou dar conta nem de fazer esse baldrame. Aí ontem, irmão Roberto, era umas meia-noite, 1h da manhã, ele me liga, pastor, eu não podia falar com o senhor outra hora, porque senão amanhã eu esqueço. Ele me manda uma mensagem de um amigo dele, que mexe com ferragem. O senhor tem ideia? Já caiu, e ele disse que ainda consegue mais lá, porque é um amigo. O amigo falou que vem que nós conversa. Eu ouvi o áudio do amigo falando, vem que nós conversa. O valor da barra de ferro que nós iríamos pagar R$58, nós já estamos conseguindo por R$45. Irmão, eu vejo isso, a mão de Deus em prol da obra de Deus. Glória a Deus. Ontem
Ontem eu fui fazer uma compra para a igreja, para o terreno da igreja. Estou falando isso, irmão, porque pastor, né, que está aqui na frente, acho que o pastor vem aqui para comer dinheiro, disso na oferta. Isso aí, irmão, é para mercenário. Isso é para mercenário. A Bíblia diz que pastor vela por ovelha. Viu? Pastor, muitas das horas, nega a família, nega pai, nega mãe, em favor de almas, para pôr almas no rebanho de Deus, para poder encontrar o caminho da vida eterna. Porém, o pastor também é administrador. Ontem eu saí para fazer uma compra para a igreja, e eu fiz um orçamento e tal, e eu precisava, as coisas que eu comprei, eu precisava de comprar, ia dar R$680. E eu andando, fui num lugar, eu achei as mesmas coisas de 680 por R$360. Aí eu olhei e falei, olha, Deus está operando milagre. Aí, irmão, sabe aquele chorinho que as pessoas têm vergonha? E eu cheguei lá no homem e falei, moço, isso é para a obra de Deus, irmão, isso é para ajudar na sapato, na fundação da igreja. O senhor pode me abençoar aí com um desconto, abençoar? Ele olhou, pastor, a única coisa que eu posso fazer para o senhor é morrer dos 300, pode ser? Eu falei, oh glória. Então, irmão, eu vejo Deus trabalhando nos pequenos detalhes. Porque, irmão, nós temos compromisso com dinheiro de dízimo e dinheiro de oferta. Eu estou falando isso, irmão, porque cada centavo, irmão, pesa na balança. Nós, quando vai comprar alguma coisa, a gente faz 2, 3, 4, 5. Tem gente que fala, pastor, para que tudo isso chegar na minha casa, lá na minha pastinha? Vocês vão ver lá, tem vezes que eu faço o mesmo orçamento 10 vezes. Para que isso, irmão? Porque eu estou cuidando de pertence que é dado de suor de irmãos que sabem que é para abençoar a obra de Deus. E eu vejo isso, irmão, a necessidade de eu falar isso para vocês. Nós temos feito a obra de Deus por amor, porque nós aprendemos que a obra de Deus tem que ser feita por amor. Eu louvo a Deus pela cidade de Perdões. Eu louvo a Deus pela cidade de vocês. Que eu vou lhe falar uma coisa para vocês. Que eu aprendi a amar essa cidade na minha infância. E sempre Jesus falava para mim que eu iria voltar nessa cidade. E eu não entendia como que eu iria voltar. Depois, o pastor José Domingos, juntamente com o pastor Jorge, abre a congregação. E quem é que fica com a responsabilidade da igreja? O pastor Daniel, que Deus falou que eu iria voltar. E não, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não usou profeta para falar comigo não. Deus usou, Ele mesmo veio e falou comigo, e eu falei, não tem lógica, isso aí é coisa da minha cabeça. E daqui a pouco Deus trabalhou de uma forma, está eu em Perdões, todo mês eu estou aqui, por amor. Eu olho aqui, irmã Fia, glória a Deus que eu vejo sua vida aí hoje, viu? Porque senão eu tenho que fazer um sacrifício maior e ir lá até a sua casa, porque eu tenho um compromisso com a senhora e compromisso com Deus. Eu não posso deixar ninguém de fora. Porque, irmão, pode ser que nós não conseguimos dar atenção para todos, como deveria dar. Mas uma coisa eu sei, irmão. Uma coisa eu sei. Quantas noites nós temos lagrimejado com o Senhor em favor da vida de vocês, em favor da vida, da obra de Deus, para que Deus levante pessoas para estar fazendo o querer do Senhor. Não é hoje não, irmão, na verdade eu não estou preocupado com hoje. Sabe por que eu não estou preocupado com hoje? Aí você fala, mas pastor, por hoje você está preocupado? Não, porque o hoje já não é mais meu, o hoje não pertence mais a mim, porque cada hora que eu falo ele já passa, e não, daqui a algumas horas, hoje já não vai existir mais, vai ser passado para mim. Então eu tenho que preocupar em levantar pessoas que estão dispostas a fazer o querer do Senhor, quando o meu tempo passar, quando a minha história passar. Preciso então de me colocar à disposição do Senhor
Para quê, pastor? Para quê? Para ensinar vocês no caminho que devem andar, em retidão com o Senhor, para encontrar com o Senhor na glória, se vocês forem primeiro que eu. Escute bem. Porém, se vocês não forem e eu for primeiro, o maior desejo de Deus é que o seu ministério, ou o ministério de Jesus, se cumpra através da vida de alguém. É o que o apóstolo Paulo disse, mesmo não estando com Jesus pessoalmente, não conhecendo, não vivenciando Jesus como discípulo. O apóstolo Paulo disse no tema da ceia: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. E é essa a minha preocupação, é o que eu recebo do Senhor e dos apóstolos do Senhor que vieram antes de mim, aleluia, dos pastores que nos antecederam, pastor Zé Domingos, pastor Augusta, pastor Jorge, muitos outros irmãos que vieram antes de nós, para que nós continuamos a fazer, aleluia, o que foram propostos por Jesus, por estes homens. E eu quero dizer, irmão, o legado continua. Eu e você precisamos fazer a diferença neste mundo que a qual nós vivemos. Nós precisamos ser exemplo desta humanidade corrompida. Nós precisamos fazer a diferença entre o meio de humanidade que estão mais preocupados com o coronavírus do que acertar os ponteiros com Deus para poder chegar no céu. Porém, uma coisa é certa, enquanto o Senhor me permitir estar na frente deste ministério, eu vou dizer uma coisa para vocês: o meu compromisso é com Deus, para que vocês entrem na cidade pelas portas. Porque entrando na cidade pelas portas, vocês vão estar com as vestes nupciais adequadas, aleluia, para gozar no reino eterno com o seu noivo. Porém, irmão, se nós tentarmos achar um jeitinho, eu vou servir Jesus por causa da minha mulher, eu vou servir Jesus por causa do meu esposo, eu vou servir Jesus por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do dinheiro, por causa da fazenda, por causa do carro. Uma coisa é certa: só ladrão que entra pela janela, só ladrão e salteador. Jesus não tem plano com quem não tem plano com ele. Palavra é essa que o Espírito Santo me coloca no meu coração. Uma coisa que é ensinado pela pastora Augusta. Pastora Augusta, se vocês percebem, procura lá nas lives, ela falava muito assim: irmão, não estou falando base teológica, eu estou falando que o Espírito Santo coloca para mim falar para vocês. E isso eu fiquei notório nos últimos dias da vida dela. Eu aprendi isso, irmão Eliseu, meu irmão de sangue, meu irmão na fé. Nos últimos dias da minha mãe, uns 3 meses antes, eu comecei a assistir os vídeos e eu comecei a reparar o que ela falava. Ela falava: irmão, eu estou falando segundo o Espírito Santo coloca no meu coração. E Deus está precisando de levantar homens e mulheres que o Espírito Santo fale através dele. Aleluia! O Espírito Santo precisa estar em mim, primeiramente como testemunha de Jesus, mas também você. Eu falo sempre que nós só somos igreja se nós unimos a nossa força. O pastor Daniel sozinho, ele é simplesmente um membro. O pastor Daniel só é pastor se tiver rebanho. Vocês estão entendendo? O pastor só é pastor se ele tem rebanho. Pastor que não tem rebanho, irmão, não entenda isso como ofensa, não entenda isso como agulhada. Pelo amor de Deus, apesar que não tem que desculpar nada não, vai ter com o Espírito Santo. Pastor que não arrebanha não é pastor, precisa pelo menos cuidar de uma ovelha. E Jesus tem nos dado, e não é poucas pessoas Deus tem nos dado, mas uma coisa eu quero ter um compromisso com vocês e com Deus, que pode ser pouca, mas essas pessoas poucas, aleluia, o compromisso não é com os homens dessa terra, mas o compromisso é com Deus. Não é nós nos ovacionarmos, ser
dos céus e da terra. Quantos estão entendendo? Porque esse é o propósito de Deus. Então eu falei da igreja de São Paulo. Minha mãe, eu acho que se ela tivesse essa notícia, se Jesus não levasse ela antes, irmão Eliseu, Jesus levava ela na hora que ela ficasse sabendo que a igreja comprou uma. Porque olha, irmão, uma mulherzinha que tinha um coração nas obras de Deus. Quem teve com ela, sabe, irmã Fia viveu muito tempo junto com ela, né, irmã Fia? Era assim ou não era, irmã Fia? Ela tinha um coração dado pela irmã Adilson também, né, irmã Adilson? É assim ou não é? Então o coração daquela mulher é dado pela obra. E ela não teve o privilégio de saber nem de presenciar. E eu quero já, dia da nossa inauguração lá, nós vamos fazer um movimento, quem sabe nós alugamos uma van aqui, nós vai todos os irmãos para lá, fazer uma inauguração nesse nosso tempo. Agora a pergunta, nós faz logo com a galeria ou nós faz sem galeria e depois faz a galeria? Opinião da igreja agora. Eita, Jesus. Irmão Daniel, é isso? Oh, eu estou gravando o nome dos irmãos, não mesmo, o pastor está melhorando. Com galeria ou sem galeria? Com galeria ou sem galeria? Mas não tem meia dúzia de gente, irmão. Eita, Olha aí. Com galeria ou sem galeria? eita, Com maravilha. galeria ou sem galeria? Matheus. Galeria. Ih, irmão, você descer. Viemos. Então nós vamos, pela misericórdia de Deus, em março, nós vamos estar lá com a nossa igreja construída, em nome de Jesus. Irmão, me ajuda aí, irmão. Pastor, vivencia uma fé, mas sozinho não faz nada. Pastor, mas eu não posso ir lá. Irmão, me ajuda, dobra o joelho aí, pelo amor de Deus, faz calo nesse joelho e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, em março, eu quero já estar pelo menos respaldado lá no nosso salão, nós não temos ouro, não. Nós não temos prata, mas o que nós temos, nós vivenciamos, que é em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, que nós vamos fazer, amém? Glória a Deus. Irmão, para não ficar só em mim, falando hoje, o pastor Armando vai ministrar, eu vou convidar, deixa eu me ver aqui, quem vai testemunhar hoje, a irmã Nilma, ela nunca veio aqui na igreja. Lá em São Paulo nós temos costume de saudar os irmãos uma vez só na casa. Uma vez só na casa, porque depois da primeira vez já não é da casa. Não é visitante, ela é de casa. Viu? Irmã Nilma. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Oh, maravilha, meu Pai. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Deus é bom. Deus ele é fiel. Estou feliz por estar aqui pela primeira vez, né? Aqui com os irmãos. Aleluia. A viagem é meio puxada, né? Mas graças a Deus eu venho aqui. Deus tem nos trazido em paz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou louvar um louvor, irmão, 186. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei de valor para os céus. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Quer que um dia receba no céu
do que o tentador. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele eu tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava vendo aqui, irmão, o pastor falando, né, da bênção que Deus tem colocado nas mãos dele, sem vitória, né? Se nós não correr atrás, se nós não lutamos, como nós vamos ter vitória na nossa vida, né? Porque nós só conseguimos a vitória quando nós corremos atrás dela. É assim que Deus faz. E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou aproveitar a evangelista Eliseu que está aqui, vai louvar o Senhor. Depois da pastora Cleia. Deus tremendo, aleluia. Pode ser? E depois nós já vamos orar boa demais. Faz assim, irmão Eliseu, segura aí um pouquinho. Irmão Roberto, vem pra cá, vem falar um pouquinho. Segura aí. Deus. Vai pro irmão Roberto, quando ele vai chegando pra cá. Vou pedir para os irmãos me ajudarem de coração e ajudar também observar aqui na cidade. Às vezes tem algum lugar aí, uma casinha básica. Eu venho para cá, irmão, vou falar a verdade para os irmãos. Eu gosto de ficar na casa dos irmãos. Mas às vezes a gente vem com o exército. A gente quer vir com o exército. Você concorda comigo que na casa dos irmãos a gente fica deselegante com o exército? A gente vai levar o exército na casa dos irmãos, às vezes o irmão não está preparado para aquilo, né? Aí fica meio puxado, como diz o, né? Fica puxado, né, irmão Anderson? Então, eu sei que a alegria dos irmãos sempre receber a gente, mas os irmãos vão olhando aí, uma casa aí mais ou menos de 4 cômodos, que dá para a gente colar um fogãozinho, um armarinho, para que quando a gente vem para cá, né, a gente tem um lugar mais adequado para a gente, mais disposição. E avisa, de repente, pode fazer assim: irmão, vamos fazer um churrasco? Aí ele fala: vamos, então traz a carne e a churrasqueira aí, por favor. Né? Aleluia. Né, irmão Adilson? Não é assim? É. Aí a gente fica melhor, dá para atender mais os irmãos, porque nós temos uma casa de apoio em Campo Belo. A casa de apoio tem sido uma bênção, né, irmão Roberto? Tem sido uma bênção lá em Campo Belo. Só que é 30 quilômetros. Se tiver aqui para nós fácil aqui, fica melhor, né? Concorda comigo? Fica mais fácil para ficar mais perto dos irmãos. De vez em quando quer mandar um irmão, aí quer mandar alguém de lá para cá. E para mandar os irmãos de lá para cá, fica deselegante mandar para casa do outro irmão, que talvez ele não tenha nenhuma intimidade. Então, tendo a casa aí, já fica mais fácil para a gente dar mais apoio para vocês aqui. Concorda comigo? Então, você me ajude aí nesse propósito. E o dono da obra é quem? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Mais uma vez em Jesus. Amém. Amém. Glorificar a Deus por mais uma oportunidade de estar com vocês. E a Deus por Santo. E a palavra de Deus hoje no meu coração, Romanos 8. Sem respirado. Glória a Deus.
Romanos 8:18. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para ser comparada com a glória que nos há de ser revelada. Chamou muita atenção, mexeu muito comigo as palavras do pastor. Eu sei que a gente vem de momentos difíceis, mas aqui em Romanos ainda diz que nós somos mais do que vencedores. Muitos começaram esse ano, muitos acharam como perdido, mas eu creio que o povo de Deus são mais do que vencedores. Deus poderoso. Aqui em Romanos 28, a palavra diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eita, glória. Deus na minha vida, não tem muito o que falar com essa palavra. Mesmo que eu tentasse, eu não chegaria aos pés do meu pastor, mas eu tenho falado muito sobre isso. Antes de entregar o microfone, o tempo é curto, só vou ler aqui, Romanos 35, diz: quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Hoje a gente passa por dificuldades, às vezes não temos força de ir para a igreja, não temos força de dar glória a Deus, mas Deus continua presente, Deus continua na vida de cada um, Deus ainda continua governando, abençoando, libertando, restaurando. E eu creio nesse Deus que nos trouxe aqui, às vezes sem condições, às vezes sem força física. Mesmo assim, eu creio que Deus tem nos honrado. Aqui no 36, a palavra de Deus diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, como se reputados como ovelhas para o matadouro. Às vezes é muito difícil, irmão, a gente sai de casa não sabemos se voltamos, mas o nome do Senhor tem que ser sempre glorificado. O nome do Senhor tem que estar sempre acima de todas as coisas. Estava falando com o irmão hoje que Jesus vai vir para buscar a sua noiva. E às vezes nós, como homem, pensando, a gente não quer uma noiva que tenha segundos planos, a não ser nós mesmos. Então a gente tem que colocar Jesus como um topo na nossa vida, Jesus como o único suficiente Salvador. A honra dele é dele, não pode ser dividida por ninguém. Porque Jesus é o limite, o máximo que o ser humano pode alcançar. Aqui no 37, o meu Senhor diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, e nem os anjos, nem o principado, e nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus. Ainda diz: nem a altura, nem a profundidade, nem a angústia, outras criaturas nem poderá separar do amor de Deus, porque está escrito, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, igreja, sinta-se privilegiado se você tem Jesus no coração. A gente chegamos no ano de 2020, muitos acharam que não ia terminar, mas aqui estamos nós. E não é porque somos merecedores nem bons, é porque Jesus deu graça em vocês. Então, para a gente estar aqui hoje, só temos que dar honra e glória a Ele. Eu agradeço essa oportunidade e essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vez quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Na minha multidão
de alegria estar aqui nessa casa e muito compartilhei no contrapiso aqui, ajudei bastante nessa casinha quando nós fomos fazer a primeira inauguração, né? E hoje está aqui linda, toda arrumadinha, né? Pastor Jorge, e vamos louvar a Deus porque foi Ele que nos amou primeiro. Logo no início entrou um mosquito na minha garganta, ele está me incomodando, mas vou louvar a Deus assim mesmo, né? Não porque Deus sabe todas as coisas, não, porque tem pessoas que chegam aqui e querem dar algo de qualquer jeito, né? Nós vamos louvar o nome dele porque ele merece toda a honra e toda a glória. Por minha mão, Jesus, você morreste. Por minha mão, Jesus, me deste vida. Por minha mão.
que às vezes tem cura para um corpo físico, mas o espiritual está morto. Então, irmão, nós temos que ter cura na nossa casa. Que o Senhor cure a tua casa e que a tua terra esteja preparada para quando você plantar, irmão, você possa colher. Aleluia. O Senhor abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.